Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo para falar da decisão de hoje no Maracanã, valendo vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Teremos o duelo entre Fluminense e Lanús. Tricolor busca aí reverter o placar após perder por 1-0 na Argentina, praticamente ali no último minuto da partida. Mas hoje vai ser diferente, mais de 30 mil torcedores estarão no Maracanã empurrando o Fluminense para buscar a classificação. Vamos trazer nesse vídeo aí a Renata Fã, o Ronaldo Giovanelli, o Cicinho debatendo aí sobre o Tricolor. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Flusão. Sem perder tempo, diretamente vamos falar de Fluminense e Lanús, jogo de volta que acontece logo mais no Maracanã. O Thiago Carvalho já está sendo acionado para trazer as novidades, a preparação. Aliás, Thiago, para você, um ótimo dia, uma excelente terça-feira. Renato Gaúcho se deu bem jogando com o Vitória, poupando os jogadores, ganhou no Brasileirão e agora vai tranquilo com a equipe para tentar a classificação na Sula. Thiago. Respeito o Fluminense, tropa do Fluminense. Muito bom dia, Renata. Bom dia a todos. Pois é, já estamos aqui no Maracanã. O Renato Gaúcho, que venceu no final de semana fora de casa, algo que o Fluminense estava precisando no Campeonato Brasileiro, pediu o apoio do torcedor hoje aqui no Maracanã para o jogo da Sul-Americana e ele foi atendido, tá? Mais de 34 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Essa é a última parcial. O Fluminense abriu agora um novo setor, o leste superior, também para vendas. Então a expectativa é de casa cheia aqui no Maracanã logo mais. A gente lembra que o Fluminense precisa reverter a situação, perdeu de 1-0 lá na Argentina, então hoje precisa de 2 gols de vantagem para avançar de forma direta. Uma vitória simples do Fluminense leva a decisão da vaga para as semifinais, para as penalidades máximas. Para esse jogo, Renato Gaúcho deve mexer na equipe, isso porque o Nonato ainda sente dores no pé desde aquela entrada no jogo de ida da Sul-Americana. Então hoje o Lúcio Acosta deve ganhar uma vaga no time titular, isso que torna também o Fluminense uma equipe mais ofensiva, ganhando mais um meia ofensivo aí para tentar esses gols que o Fluminense precisa para conseguir a classificação. Agora, o fator casa é muito importante para o Fluminense. Como já foi adiantado, são 22 jogos de competições internacionais sem perder jogando aqui no Maracanã. A última derrota foi em 2021, ou seja, há mais de 4 anos. De lá para cá são 18 vitórias e 4 empates e o Fluminense aposta muito nessa hegemonia jogando aqui no Maracanã para conseguir reverter a situação e avançar na Copa Sul-Americana. A gente lembra também que a desvantagem do Fluminense para hoje, um gol, é exatamente a mesma que ele tinha contra o Bahia na Copa do Brasil e venceu por 2-0 aqui no Maracanã. Então é mais ou menos isso que o Fluminense aposta para conseguir a classificação logo mais, jogando contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. A bola rola às 9h30 da noite aqui no estádio e a gente preparou, é claro, uma reportagem especial mostrando como chega esse Fluminense e com qual time o Renato Gaúcho vai levar a campo para... Quando enfrentou o Bahia pela Copa do Brasil, saiu em desvantagem, foi para o Maracanã e reverteu. Agora é a mesma coisa. Não teve um jogo muito produtivo na Argentina, deixou o Lanús até buscar o resultado, mas agora é no Maracanã. Nessa questão de jogos internacionais, são 22 partidas sem perder do Fluminense e ele tem tudo, pelo retrospecto recente, para conseguir reverter esse placar ruim, Rona. E não vai ser pela primeira vez, né? Então é isso que deixa o torcedor mais agitado, o torcedor mais confiante, o torcedor vai, com certeza, vai explodir o Maracanã. Mas a verdade é que o coletivo tem que ser mais forte do que o individual. É o caso do Fluminense. Porque muitas vezes, quando sai na cara do goleiro, eles estão tendo a opção de fazer o passe. Isso eu digo para o Canóbio. Tendo a condição de fazer o passe, acaba arriscando e saindo cada trequezinho desse tamanho. Por quê? Porque correu demais. Quando o time está compactado, como é o caso do Fluminense, quando corre chega todo mundo, filho, toca a bola. Ou se não, deixa para quem sabe chutar, que é o tal do menino Henrique.
Eu conheço ele como Hércules, que errei o nome dele. Mas esse aliás, menino você elogia direto. Esse menino Hércules, ele pode chutar de qualquer lugar que ele faz o gol. Então, Canóbio, quando for assim, filho, que você tiver na dúvida, toca pro menino, que ele resolve. Mas vai ter também o Cano por ali rondando, porque o time do Fluminense tá todo aí, tá pronto e descansado, perna boa. 3-0 pro Flu, eu já antecipo aqui. Eita. Pela escalação aí prévia, Everaldo será o titular. Everaldo, hein? chuta, filho, também que você é bom, menino. Mas não sabemos porque não temos confirmação. Cicinho, interessante também que se tem uma figura emblemática, ou melhor, duas, elas estão na defesa. Eu falo do goleiro Fábio, principalmente do Thiago Silva, que parece que não perde o ímpeto, que continua jogando um futebol de primeira linha no Fluminense e é um dos pilares da equipe. Exatamente. Isso é um ponto favorável do Fluminense, né? Essa grande experiência no sistema defensivo. São jogadores que comandam a equipe ali e traz, né, essa tranquilidade para os jogadores. E, além de tudo, não é somente a experiência desses dois jogadores, eles chamam a responsabilidade, né? O Thiago Silva foi o autor do gol que deu a classificação contra o Bahia. Só ressaltando que também o Fluminense não pode ficar se apegando na partida que fez contra o Bahia, porque o Bahia abriu mão de jogar, coisa que provavelmente não vai acontecer com o Lanús. Lógico que a equipe argentina, essa equipe que vem para fazer catimba, tudo, tem o VAR, isso ajuda também o Fluminense, mas o Fluminense tem que entrar em campo tranquilo e, acima de tudo, concentrado na partida, sem cair nas provocações da equipe adversária, que eles vão tentar provocar para tirar os jogadores do Fluminense. Então aí é onde entra a experiência do Thiago Silva e também do Fábio, chamando para tranquilidade esses jogadores para jogar futebol. Se o Fluminense jogar futebol, dificilmente não vai fazer mais do que 2 gols, porque tem a equipe propícia para isso e jogadores à altura para fazer até muito mais do que isso. E no Mundial de Clubes nós acompanhamos o meio-campo do Fluminense também chamando a atenção. Ele tinha ali o Hércules, mas tinha também o Nonato, o Martinelli. E é um setor que geralmente também traz confiança. O Renato hoje vai precisar do equilíbrio do time até para superar a vantagem do adversário. Ainda mais esse equilíbrio, o meio de campo que eu sempre falo, Renata, é o meio de campo onde que você ganha e perde jogo. Ali é o coração do time. Então, o meio de campo estando bem posicionado, tanto na marcação como também chegando ao ataque, isso acaba ajudando a equipe fluminense. E eu vejo assim, Renata, o Lanús pegou o Central Córdoba e perdeu em casa, fora, e ganhou em casa, e ganhou nos pênaltis. Então, é um time que sabe jogar essa competição também, é um time catimbeiro, então o Fluminense tem que estar bem atento com relação a isso, porque não pode cair na pilha. Mas como estou aqui com meus amigos aqui, o Fluminense tem totais condições de passar no tempo normal, mas eu vejo assim um jogo truncado. Eles não vão vir aqui querer jogar futebol, vai querer jogar fechadinho, sair no contra-ataque, como fez o gol contra o Fluminense. Foi num contra-ataque que acabou fazendo o gol. Então, eu vejo que vai ser um jogo duro, mas acredito muito na equipe do Fluminense. Legal. É o seguinte, Libertadores hoje está abrindo uma portinha. É a portinha, Libertadores é Sul-Americana. Portinha da semifinal. Sim. Só que não é para todo mundo entrar, não. Então hoje já entra um da Sul-Americana, entra um da Libertadores, fica ali esperando para ver amanhã, para ver quinta-feira. Cada vez mais essa salinha vai ficando pequena. Isso. Então a portinha abre hoje. Será que o Fluminense entra? Na Libertadores, quem entra? Será que passa o Racing ou o Vélez? Acho que tá mais pro Hoje já Racing, tem, né? O confronto dos argentinos Sim, também. confronto dos argentinos. Então essa portinha tá abrindo hoje. Isso é sinônimo de muita emoção e de muito jogo legal de futebol. É uma delícia, Mário Pereira. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, amigos? Eugênio, querido, bem-vindo de volta. Achei que você ia falar a portinha dos desesperados. Alguns, vai, pra catar essa vaguinha, enfim, Salinha vamos ver pequena da semifinal. se o Fluminense hoje vai conseguir avançar na Sul-Americana. Então o Fluminense é o primeiro time brasileiro a entrar em campo então nessas partidas decisivas envolvendo as competições internacionais. O Atlético joga amanhã pela Sula e hoje tem outro confronto entre as equipes brasileiras. Já a gente conversa com o Rodrigo Jufo atualizando as informações do Fluminense, precisando então da virada, Eugênio, depois daquele 1-0 no finalzinho do jogo que a equipe sofreu lá na Argentina. E você acompanhou. A mesma história da Copa do Brasil contra o Bahia. Foi. Perdeu com um gol no final, fora de casa, e teve que fazer a virada jogando no Maracanã. Nem sempre a história se repete, mas eu acho que dá, dessa vez, para o Fluminense passar. Ficou aquela história também, né, Mari, de repente repetir a escalação com 3 zagueiros, de repente ser mais ousada, porque a partida de hoje é em casa e o Fluminense precisa dessa remontada. Mas como que a gente pensa num Fluminense ousado, nesse Fluminense do Renato? Não há tanta ousadia assim, né? A ousadia da palavra que a gente imagina um futebol muito pra frente, enfim, né?
propositivo. Eu acho que o Renato sabe muito bem como se adaptar às situações do jogo e o que ele tem em mente lá, com os 3 volantes hoje, sem o Nonato, o Acosta, enfim, vamos ver. Porque o Acosta, ele tem entrado bem. Vocês têm bem. elogiado nas últimas partidas. Sim, foi contra o Bahia, né, que ele entrou? Foi. Entrou no intervalo, né? E mudou o jogo. Isso, mudou, né, Eugênio? Exatamente. Aí é uma opção, então, para hoje? Eu acho que é a opção. Acho que sim. A opção que tem, se ele quiser fazer algo diferente. Não acredito que ele vai começar com o Acosta no lugar do Nonato. Tô pensando que a cabeça dele... o Renato, ele pode parecer muito pra frentex, mas ele é conservador enquanto técnico. Eu acho que ele mantém o início do jogo com a mesma formação que vem jogando. E aí, dependendo do andamento, no segundo tempo ele pode lançar a mão. E a primeira opção para tentar fazer o time mais agressivo, mais ofensivo, hoje é o Acosta. Tem uma outra opção que é o Soteldo, mas esse não tá assim... esse não tá com um moral muito elevado com a torcida, pelo menos. Com o Renato, talvez ainda assim, mas com o torcedor, não, Mari. Pois é, a insistência, né, no Soteldo, assim, eu acho que opção como peça alternativa. Agora, opção como você olhar para o banco de reservas e confiar e falar, vem que você tem mudado os jogos para mim, esse Soteldo ficou já há um tempinho no passado, né? E aí você, como aconteceu no primeiro jogo, leva o Soteldo, coloca no segundo tempo e nem sequer deixou no banco de reservas o Keno, que quando entra, entrega muito mais do que o Soteldo. Claro. Principalmente pelo lado, ofensivamente. Sim. Talvez ele não tenha mais a vitalidade de 2 anos atrás, quando ele foi decisivo no título da Libertadores do Fluminense, como foi decisivo no título brasileiro do Atlético em 2021. Mas ele, para entrar no segundo tempo, dá muito mais ao time do que o Soteldo tem. E acho ele mais comprometido com o jogo do que o Soteldo. Tem essa questão da atenção que o Renato cobra muito. O Jufo agora sim com a gente. Jufo, você deve ter ouvido aí que a gente já está pensando nessas possibilidades, até eventualmente em mudança do esquema, para o Fluminense conseguir a virada então contra o Lanús. Tudo bem por aí? Bom dia. Bom dia, Bruno, amigos do Sport Center. É isso, o Lúcio Acosta deve ser sim a grande novidade para o Fluminense nessa noite, valendo uma vaga num duelo difícil contra o Lanús no Maracanã, quartas de final de Conmebol Sul-Americana. É isso porque o Nonato ainda segue como dúvida, mas deve ficar no banco de reservas. Ele levou um pisão no outro jogo contra o Lanús, acabou até ficando de fora da partida contra o Corinthians no Maracanã, também contra o Vitória foi poupado, e aí deve ficar ainda no banco de reservas para dar vaga ao Lúcio Acosta, que foi importante no duelo de volta contra o Bahia pela Copa do Brasil, deu uma assistência, entrou e mudou o jogo ali na segunda etapa, e agora também deve formar esse time mais ofensivo do Fluminense, deve ser ali o terceiro homem de meio de campo, o mais próximo do ataque. O Soteldo é sim uma opção, mas deve ficar no banco de reservas, mas isso ele disputa uma vaga com o Serna ali pelo lado de campo, não ali na centralizado, né? Nem o Serna centralizado iria para o meio de campo e o Soteldo no ataque. A disputa fica entre o Soteldo e o Serna ali para formar o trio de ataque com o Canóbio e o Everaldo. O Fluminense então com essa partida decisiva, valendo vaga nas semifinais, no Maracanã, um palco que o Fluminense vem muito bem em competições continentais. São 22 jogos de invencibilidade e nessa campanha na Conmebol Sul-Americana são 4 jogos e 4 vitórias, 5-0 no San José e 3-2-0 União Espanhola, agora também eliminando o América de Cali, o Fluminense então fazendo todos os placares necessários nessa campanha para poder avançar. A gente lembra que o Fluminense perdeu por 1-0 o gol do Marcelino Moreno no final do jogo lá na Argentina, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para garantir vaga direto, sem precisar de pênaltis, nenhum sofrimento para as semifinais da Conmebol Sul-Americana. Então, Bruno, se depender da campanha, 2-0 está garantido, nem levar gol no Maracanã levou ainda nessa edição, amigos. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Fluminense que enfrenta o Lanús na noite de hoje, valendo vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Trazer aqui o campinho do jogo aberto, né? Campinho que o jogo aberto colocou aí, que tem o Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules e Martinelli e Lúcio Acosta, na frente Serna, Canóbio e Everaldo. Deve ser mesmo essa escalação para a noite de hoje. E aí, torcedor, concorda com essa escalação, discorda? Deixa nos comentários aí a sua participação
ela é muito importante. O Canóbio tem jogado bem, Everaldo chuta Everaldo, tem o Thiago Silva ali que é o monstro, Hércules também, Hércules está jogando muito com a camisa do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.